Oi, eu sou a Gabi e seja muito bem-vindo ao canal Matemática Sem Trauma. Nesta aula, nós vamos aprender três ferramentas fundamentais da matemática: fatoração, MMC e MDC. Talvez você já tenha ouvido falar desses assuntos e até parece que são conteúdos diferentes, mas hoje eu vou mostrar que eles estão totalmente ligados. Primeiro, vamos entender o que é a fatoração. Depois, usando esta mesma ferramenta, vamos aprender a calcular o MMC e o MDC. E você vai perceber que o processo é praticamente o mesmo. O que muda é apenas a etapa final da resolução. Então, pega o seu caderno, a sua caneta e vem comigo. Bora começar? Antes de resolvermos os exercícios, primeiro vamos entender o que seria fatoração, MMC e MDC. Primeiro, você precisa saber que fatorar é dividir um número composto em número primo. Então, eu dei o exemplo aqui, ó, 60. Aí eu vou lá, 60 é par, vou dividir pelo menor número primo, que é o 2. Quanto dá 60 dividido por 2? Ah, dá 30. 30 ainda é par, eu consigo dividir por 2, então eu vou dividir por 2. Quanto é que dá? Ah, dá 15. Puxa vida, 15 não dá mais para dividir por 2. Por quê? Porque se eu dividir por 2 não resulta em um número inteiro. E nessas divisões que a gente faz da fatoração, eu só posso obter números inteiros. Então eu tenho que trocar o meu número primo. Qual é o próximo número primo que a gente tem? É o 3. Então eu vou lá, 15 dividido por 3. 5. Opa, 5 dividido por 3 não resulta em um número inteiro. Troco o número primo. Qual é o próximo número primo? 5. Então, eu vou lá, 5 dividido por 5, 1. A minha conta só termina quando o resultado à esquerda dá 1, ok? E lembra que eu falei que fatorar é dividir um número composto em números primos? Ou seja, em um produto de números primos? Sim, Sora. Por quê? Porque se você observar aqui, ó, quando a gente multiplica os números primos que foram obtidos, olha só o que vai acontecer. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Ou seja, a gente volta para o número que nós tínhamos, ok? Se eu escrevo 60, ou se eu escrevo 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, eu estou escrevendo a mesma coisa, só que um é o meu número composto e o outro é uma decomposição em um produto de números primos. Então, quando você for calcular o MMC e o MDC, você vai fatorar. Então, nós vamos encontrar agora qual é o MMC de 12 e 18 e qual é o MDC de 12 e de 18. Eu vou dividir mais de um número ao mesmo tempo, o 12 e o 18. Então, eu começo, 12 dividido por 2, 6, vírgula. 18 dividido por 2, 9. Agora eu olho quais números eu tenho para dividir, 6 e 9. Eu ainda tenho um número par, então eu ainda continuo dividindo por 2, ok? Então eu vou lá, 6 dividido por 2, 3, vírgula. 9 não dá para dividir por 2, por quê? Porque não resulta em um número inteiro. Então eu tenho que copiar. Depois, agora eu tenho 3 e 9. Não dá para dividir por 2, próximo número primo, 3. Então, eu vou dividir por 3. Coloquei o 3 aqui. 3 dividido por 3, 1, vírgula. 9 dividido por 3, 3. Eu ainda tenho o número 3 para dividir. Então, qual é o número primo que eu vou usar nessa linha na divisão? O 3. 3 dividido por 3, 1. E aí, como eu quero calcular o MMC, eu utilizo a ferramenta da fatoração. A gente multiplica todos os números primos que foram utilizados. Então, eu venho aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Significa o quê? Que o MMC, aliás, de 12 e 18 é 36. Fechou? E o MDC, Sora? O MDC, o processo de fatoração é o mesmo, ok? Eu já fiz deste lado, a mesma coisa vai resultar aqui. Só que para MDC, a cada divisão que você faz em linha, você vai marcando sim ou não. Sim para o número primo que dividiu todo mundo e não para o número primo que não dividiu todo mundo ao mesmo tempo. Observa aqui, esse número 2. Se você olhar,
O 12 você dividiu por 2, que deu 6. O 18 você dividiu por 2, que deu 9. Então, esse número primo dividiu todo mundo. Sim. Se você olhar para esse 2 aqui, ele dividiu o número 6, mas ele não dividiu o número 9. Então, eu ponho um N de não. Agora, eu estou usando o 3. Se você observar, ele dividiu esse 3 e dividiu esse 9. Então, ele dividiu todo mundo. Sim. E esse 3, ele só dividiu esse daqui. Então, esse daqui é não. Lembra que eu falei que a diferença está na finalização? Para o MMC, a gente não multiplica todos os números primos? Então, meus amores, para MDC, você vai usar a mesma ferramenta e só vai finalizar de uma outra forma. Como assim? Você só vai multiplicar os números primos que dividiram todos os números ao mesmo tempo. E como fica mais fácil de visualizar isso? Olhando para todos que você colocou a letra S de sim. Então, quais são que eu coloquei a letra S de sim? Esse 2 e esse 3. Então, eu só vou multiplicar eles. Que dá quanto? 6. Então, o máximo divisor comum de 12 e de 18 é 6. Então, fatoração é dividir em números primos. Para achar MMC e MDC, você usa qual processo? Fatoração. Só que para MMC, como que você encontra o valor? Multiplicando todos os números primos. E para o MDC, você multiplica somente os números primos que dividiam todos os números ao mesmo tempo. Exercício 1. Fatore os números abaixo, escrevendo-os na forma de um produto de números primos. Então, nós vamos fatorar os números que estão aqui nas alternativas e encontrar quais são esses números, ok? Então, vou lá. O que é fatorar mesmo? Fatorar é dividir. Dividir em números primos. Então, vou começar com o número 24. 24 é par. Começo dividindo pelo menor número primo, que é quem? 2. Quanto dá 24 dividido por 2? 12. Aí olho para 12. 12 é primo. Vou dividir por 2. Quanto que é 12 dividido por 2? 6. 6 é par. Dá para dividir por 2. Quanto que dá 6 dividido por 2? 3. Opa, mudou. Posso dividir por 2? Ah, eu posso, Sora. Pode não. Porque quando a gente está fazendo esse tipo de exercício e fatorando, na nossa divisão, a gente só pode ter resultados inteiros, ok? Se eu faço 3 dividido por 2, vai dar 1,5 e isso não pode acontecer. Então, eu tenho que mudar o meu número primo. Qual é o próximo número primo depois do número 2? É o 3. Quanto que é 3 dividido por 3? 1. Então, eu vou escrever isso daqui na forma de produto. O que é produto? Resultado de uma multiplicação. Então, a gente pega os nossos números primos e nós vamos multiplicá-los. Para facilitar a nossa vida, quantas vezes aparece o número 2? 3 vezes. Então, escreva na forma de potência. Como é que fica a nossa multiplicação aqui? Fica 2 elevado ao cubo vezes 3. Aí eu escrevo 24 é igual a 2 elevado ao cubo vezes 3. Por quê, Sora? Quanto que é 2 vezes 2 vezes 2? 8. E quanto que é 8 vezes 3? 24. Ou seja, eu estou escrevendo a mesma coisa. Eu estou escrevendo 24, só que eu estou escrevendo ele na forma de números primos. Eu estou escrevendo ele na forma de um produto, ok? Próximo exercício, 36. Vou fatorar o número 36. Como ele é par, começo dividindo por 2. Quanto que é a metade de 36? 18. Vou dividir por 2. Como que eu sei, Sora? Não mudou, porque 18 é par. Então, você pode continuar dividindo por 2 até o número você não conseguir mais dividir por 2, ok? Então, vem aqui. 18 dividido por 2, 9. Olha só, o 9. 9 dá para dividir por 2? Dá, mas não resulta em um número inteiro. Então, eu tenho que trocar o meu número primo. Eu vou dividir pelo próximo número primo, que é o 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. A minha conta acabou. Se eu quero escrever na forma de produto, quantas vezes o número 2 está aparecendo? 2 vezes.
Quantas vezes o número 3 está aparecendo? 2 vezes. Então, eu escrevo 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Aí eu venho aqui e respondo. O que eu acabei de escrever? O número 36 na forma de fatores de números primos, ok? Por quê? Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Quanto que é 4 vezes 9? 36. Aí eu venho aqui, vou fatorar agora o número 45. Puxa vida, 45 não dá para dividir por 2, porque se eu dividir por 2, não vai resultar em um número inteiro. Qual é o próximo número primo? É 3. Ah, mas dá por 3, Sora? Como que eu sei disso? Seguindo os critérios da divisibilidade que vocês aprendem no sexto ano. O que fala esse critério? Que quando você soma os algarismos dos números, se ele resulta num número que é múltiplo de 3, é porque esse número ele é possível ser dividido por 3. Então, quanto que é 4 mais 5? 9. 9 é múltiplo de 3. Ok, galera? Se você não lembra os critérios de divisibilidade, deixa aqui nos comentários, que eu preparo uma aula só disso para vocês. Então, vamos lá. 45 dividido por 3, 15. 15 dá para dividir por 3. Quanto é que dá? 5. Agora, eu não posso mais utilizar o número 3. Lembra? Porque não resulta em um número inteiro. Eu vou utilizar o número 5. Quanto que é 5 dividido por 5? 1. Acabou o exercício. Quantas vezes o número 3 aparece? 2 vezes. Então, fica 3 ao quadrado. Vezes 5. Então, eu escrevo que isso daqui é 3 ao quadrado vezes 5. Ok? Quanto que é 3 ao quadrado? 9. E quanto que é 9 vezes 5? 45. Aí, vamos fatorar agora o 60, que a gente utilizou de exemplo na explicação anterior. Então, 60 é par, eu vou dividir por 2. Quanto é que dá? 30. 30 é par, eu vou dividir por 2. Quanto é que dá? 15. Opa, 15 por 2 não resulta inteiro. Vou dividir por 3. Quanto que é 15 dividido por 3? 5. Opa, 5 dividido por 3 não resulta em número inteiro. Qual é o próximo número primo? 5. Quanto é 5 dividido por 5? 1. Quantas vezes apareceu o número 2? 2 vezes. Então, isso é 2 ao quadrado. Então, na forma de multiplicação de números primos, eu escrevo 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. E ponho aqui 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Se a gente resolver, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3 é 12 e 12 vezes 5, 60. Agora o número 84. Puxa, 84 é par. Vou dividir por 2. Quanto é que dá 84 dividido por 2? 42, Sora. Isso mesmo. Agora é par. Divide por 2. Quanto é 42 dividido por 2? 21, Sora. Isso mesmo. 21, se você dividir por 2, resulta em um número inteiro? Não, né, Sora? Então eu posso dividir por 2? Não. Qual é o próximo número primo? 3. Então, eu vou tentar dividir por 3. Quanto que é 21 dividido por 3? 7. Puxa, 7 dividido por 3 vai resultar no número inteiro? Não, então eu não posso dividir por 3. Próximo número primo, 5. Mas se eu pegar o 7 e dividir por 5, vai resultar em um número inteiro? Não. Então, eu tenho que ir para o próximo número primo. E quem é o próximo número primo que vem depois do 5? O 7. Então, eu vou utilizar aqui o 7. Quanto é 7 dividido por 7? 1. Então, eu vou lá agora na finalização. 2 ao quadrado. Por que 2 ao quadrado? Porque o número 2 está multiplicando 2 vezes ele mesmo. Então, fica 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. Venho aqui e respondo 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. E por último, nós temos o número 180. Vou fatorar, vou dividir. Como 180 é par, divide por 2, quanto é que dá? 90. Como 90 é par, eu vou dividir por 2, quanto é que dá? 45. Meus amores, observa o seu exercício. Caiu num número que você já fatorou. Então, utilize o seu exercício para te ajudar a ser mais rápido. Olha lá no 45. A gente não começou aqui dividindo por 3? Então, eu venho aqui, ó. 45 dividido por 3, 15. Olha lá.
15 dividido por 3, 5. 5 dividido por 5, 1. Minha conta termina quando tudo é 1. Quantas vezes aparece o número 2? 2 vezes, fica 2 ao quadrado. Quantas vezes aparece o número 3? 2 vezes, fica 3 ao quadrado. Então, escrever 180 na forma de um produto de números primos, eu posso escrever 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Aí eu venho aqui e respondo: 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Calcule o MMC e o MDC dos seguintes números abaixo. Então eu quero calcular o MMC de quais números? 12 e 18. E eu quero calcular o MDC de 12 e de 18. Essa eu vou fazer separada. As próximas eu faço junto. Porque, meus amores, quanto mais rápido, mais tempo você tem para resolver os exercícios mais difíceis, ok? Então, vamos começar aqui. Primeiro, a gente vai fatorar o 12 e o 18 para achar o MMC. Então, eu venho aqui. Lembra? Começo dividindo pelo menor número primo, que é o número 2. 12 dividido por 2, 6, vírgula. 18 dividido por 2, 9. Agora eu olho para a próxima linha, eu tenho 6 e 9. Como eu tenho par, essa linha eu ainda consigo dividir por 2. Quanto que é 6 dividido por 2? 3. Quanto que é 9 dividido por 2? Ah, não resulta em inteiro. Então, se não resulta, você copia. Beleza? Agora eu olho para 3 e para 9. Vou dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, dá 3. Sobrou esse 3 aqui, então eu vou dividir por 3. O número 1 a gente copia. 3 dividido por 3, 1. A minha conta só termina quando todos os números à esquerda for 1. Fechou? Eu não quero calcular o MMC? Sim. Daí a finalização, qual é a mesma regrinha? Multiplico todos os números primos. Isso aí. Então, você faz aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, qual é o mínimo múltiplo comum de 12 e 18? 36. E agora, Sora, o MDC? Vou utilizar a mesma ferramenta. Ok? E a gente finaliza de forma diferente. Então, eu venho aqui. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Eu ainda tenho um número par, que é o 6. Então, eu continuo e vou dividir essa linha por 2. 6 dividido por 2, 3. O 9 não dá inteiro, copia. Agora, eu tenho 3 e 9. Não dá para dividir por 2. Próximo número primo, 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Agora, eu ainda tenho 3. Divido essa linha por 3. Copio 1. 3 dividido por 3, 1. Quem lembra qual é a finalização que a professora explicou? Eu lembro! Para MDC, eu utilizo o processo da fatoração, só que na finalização eu multiplico somente os números primos que dividiram todos os números ao mesmo tempo. Aê, acertou, hein? Então, olha aqui, analisa. Esse número 2 dividiu o 12 e o 18? Sim. Esse número 2 dividiu o 6 e o 9 ao mesmo tempo? Não. Esse número 3 dividiu o 3 e o 9 ao mesmo tempo? Sim. Esse número 3 dividiu o 1 e o 3 ao mesmo tempo? Não. Então, a gente multiplica somente quem é? Sim. Ok? Quanto que é 2 vezes 3? 6. Portanto, o MDC de 12 e 18 é 6. Fechou, galera? Deu para entender? Sim? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou unir, ao invés de fazer duas contas, uma para MMC e outra para MDC, a gente faz tudo junto. E aí eu quero saber se isso ajudou ou atrapalhou, ok? Então vamos lá, exercício B. Vamos calcular o MMC de 20
e de 30. E também vamos calcular o MDC de 20 e de 30. Então, qual é a ferramenta que eu vou usar? A ferramenta da fatoração. Só que eu vou dividir todos os números que ele me deu ao mesmo tempo. E aí, Sora, você quer utilizar tudo junto de uma vez? Vamos já analisando no início, ok? Então, se é par, eu começo dividindo por 2. 20 dividido por 2, 10. 30 dividido por 2, 15. Esse número dividiu todo mundo ao mesmo tempo? Sim! Beleza! Agora vamos lá. Eu tenho ainda par aqui nessa linha que é o 10. Continuo dividindo por 2. Quanto que é 10 dividido por 2? 5. O 15 não resulta em um número inteiro, copia. Esse número 2 dividiu todo mundo? Não, só dividiu 10, o 15 não. Agora, eu não tenho mais números que seja possível dividir por 2. Então, eu vou dividir por 3. Eu tenho um número que dá? Tenho, olha só, o 15. Então, eu vou dividir por 3. O 5 não resulta em um número inteiro. Copia. 15 dividido por 3, 5. Observa agora, esse número 3 dividiu todo mundo ao mesmo tempo? Não. Agora, próximo número primo, 5. Quanto é 5 dividido por 5? 1. Quanto que é 5 dividido por 5? 1. Terminou a minha conta. E esse número 5 dividiu todos os números ao mesmo tempo? Sim. Fechou? Então, se eu quero calcular o MMC, eu multiplico todos os números primos. Então, fica 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, a gente descobriu que o MMC de 20 e de 30 é 60. E o MDC? O MDC você foi esperto, você já foi resolvendo a conta e analisando. Você sabe que para MDC você só multiplica os números primos que dividiu todos os números que foram dados ao mesmo tempo. Então você olha lá só para o S. Quem é sim? É só esse 2 e esse 5. Então quem é que eu vou multiplicar aqui? O 2 vezes 5. Quanto é que dá? 10. Então, qual é o máximo divisor comum de 20 e 30 ao mesmo tempo? 10. Sacou? Tá pegando agora que eu sei, né? Viu como é fácil? Vamos continuar. Exercício C. Agora nós vamos calcular o MMC dos números 15 e 20 e o MDC de 15 e de 20. Vamos lá, galera? Facinho agora, hein? Comigo. Então, vamos lá. Eu vou fatorar o 15 e o 20, ou seja, eu vou dividir eles ao mesmo tempo. Então, a gente começa de novo a nossa estratégia de, ao mesmo tempo em que divide, já analisa, ok? Então, vamos lá. Eu tenho um número par, eu começo dividindo por 2. Como 15 não resulta em um número inteiro, a gente copia. 20 dividido por 2, 10. Esse número 2 dividiu o 15 e o 20? Não, só o 20. Então, ele não dividiu todos ao mesmo tempo. Eu ainda tenho um número par, eu vou dividir por 2. Então, aqui eu copio 15, porque não resulta em número inteiro, e 10 dividido por 2, 5. Esse número 2 dividiu todos ao mesmo tempo? Não. Agora eu vou para o próximo número primo, que eu não tenho mais par. 15 dá para dividir por 3? Dá. Então eu vou primeiro para o 3, ok, galera? A gente vai indo, fazendo com que esses meus números primos, eles vão aumentando. Cuidado para não ficar pulando ninguém, porque senão você pode se perder no final, tá bom? Então, 15 dividido por 3, 5. E o 5 dividido por 3 não dá, a gente copia. Esse número 3 dividiu todos os números que eu tinha? Não. Agora eu só tenho 5, eu tenho que mudar o meu número primo. Qual é o próximo número primo? 5. Quanto é 5 dividido por 5? 1. Quanto é 5 dividido por 5? 1. A minha conta só termina quando o lado esquerdo resulta em 1. E esse número 5 dividiu todo mundo ao mesmo tempo? Sim. Então, agora você faz o fechamento, ok?
Primeiro eu vou calcular o MMC. Como que a gente calcula o MMC? Multiplicando todos os números primos encontrados. Então, eu faço 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, o mínimo múltiplo comum entre 15 e 20 é 60. E agora? Agora eu vou calcular aqui o meu MDC. E o meu MDC, eu só vou multiplicar os números primos que dividiu todos os números ao mesmo tempo. Mas, Sora, só os 5. Então, o seu MDC é 5. Acabou o exercício. O máximo divisor comum de 15 e 20 é 5. Fechou? Entendeu, né? Mas precisa fazer o quê? Treinar. Então, bora próximo exercício. Exercício D. Vamos calcular agora o MMC dos números 24 e 36 e o MDC de 24 e 36. Então, vamos lá. Fatorar. Então, vamos fatorar. 24, 36. A gente começa dividindo pelo menor número primo, que é o 2. Então, a metade de 24 é 12 e de 36 é 18. Divide por 2 novamente. A metade de 12 é 6 e de 18 é 9. Divide por 2 novamente. A metade de 6 é 3 e o 9 copia porque não resulta em um número inteiro. Divide por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Divide por 3. 1. 3 dividido por 3, 1. A gente não pode esquecer de fazer o quê? Que tem aluno que quer ser rapidinho, então eu estou mostrando a forma como eles realizam. Então, só este. 2 dividiu 24 e 36 ao mesmo tempo? Sim. Esse 2 dividiu o 12 e o 18 ao mesmo tempo? Sim. E esse 2 dividiu o 6 e o 9 ao mesmo tempo? Não. E esse 3 dividiu o 3 e o 9 ao mesmo tempo? Sim. E esse 3 dividiu o 1 e o 3 ao mesmo tempo? Não. Com isso, meus amores, é só finalizar. Se eu quero calcular o MMC, é só multiplicar todos os números primos. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Ai, Sora, 24 vezes 3. Faz a conta, se tiver com dificuldade, ok? 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Então, quanto equivale o MMC? 72. Ok? E agora, como que eu calculo o MDC mesmo, turminha? Multiplico somente aqueles que dividiram todos os números ao mesmo tempo. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Exercício E. Vamos calcular o MMC de 28 e 42 e vamos calcular o MDC de 28 e 42. Então, vamos lá. 28,42. Como é par, começo pelo número 2. 28 dividido por 2, 14. 42 dividido por 2, 21. Esse número dividiu todo mundo? Sim. Continuo dividindo por 2, porque nessa linha eu tenho um número par. 14 dividido por 2, 7. 21 não resulta em número inteiro. Copia. Esse número dividiu todo mundo? Nananina, não. Próximo número primo, 3. Nesta linha eu tenho um número que dá para dividir por 3? Sim, o número 21. Então, eu vou dividir por 3. 7 não dá inteiro. Copia. 21 dividido por 3, 7. Esse número dividiu todo mundo? Não. Próximo número primo, porque 7 por 3 não dá inteiro. 5. Mas 7 por 5 também não dá inteiro. Próximo número primo, quem é? 7. Então, eu vou dividir por 7. 7 dividido por 7, 1. 7 dividido por 7, 1. Acabou a conta. Esse número dividiu todo mundo?
Sim. Então, você vai lá e marca, ok? E agora? Agora, finaliza, meu amor. Ficou chuchuzinho aqui, ó, muito fácil. Para calcular o MMC, eu multiplico todo mundo. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Ai, 12 vezes 7, Sora, você faz muito rápido de cabeça. Ué, ó, vou fazer aqui para você ver. Quanto que é 7 vezes 2? 14. Vai, 1. 7 vezes 1, 7 mais 1, 8. Então, qual é o MMC de 28 e 42? 84. Sacou? Chave aqui, não? Agora vamos calcular o MDC. Para o MDC, eu multiplico só os números primos que dividiu todo mundo ao mesmo tempo. Então, vai ser 2 vezes 7. Quanto é que dá? 14. Pronto, acabou o exercício. Você já calculou que o MMC de 28 e 42 é 84 e que o MDC de 28 e 42 dá 14. Exercício F. Vamos calcular agora o MMC de 45 e 60 e o MDC de 45 e 60. E vou aproveitar aqui a aula para dizer: não assista só por assistir. Faça. Como assim, Sora? Quer aprender de verdade? Além de entender a explicação, de acompanhar a resolução. Faça, porque matemática se aprende treinando. Então, eu vou começar esse exercício, pausa sua tela. Faz no caderno. Terminou? Assista a explicação. Assim você consegue visualizar o que você acertou e o que você errou. Entendeu? É assim que estudamos matemática. Então, vamos lá. Vamos fatorar, vamos utilizar esse processo e vamos fatorar o 45 e o 60, ok? Então, eu tenho par, eu começo dividindo por 2. 45 não resulta num número inteiro, copiamos. O 60 dividido por 2 dá 30. E já analisa. Esse número 2 dividiu todo mundo? Não. Eu ainda tenho um número par nessa linha, vou dividir por 2. 45 não resulta em um número inteiro. Copia. 30 dividido por 2, 15. Esse número 2 dividiu todo mundo ao mesmo tempo? Não. Próximo número primo agora. 3. 45 dividido por 3, 15. 15 dividido por 3, 5. Esse número 3 dividiu todo mundo ao mesmo tempo? Sim. Posso continuar com o número 3 ou eu passo para o 5? Analisa. Nessa linha você tem o 15 e o 5. O 15 dá para dividir por 3, então você continua dividindo por 3. 15 dividido por 3, 5. E o 5 você copia, porque não resulta em número inteiro. Esse número 3 aqui dividiu todo mundo ao mesmo tempo? Não. Agora, próximo número primo, 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Esse número primo dividiu todo mundo ao mesmo tempo? Mas é claro que sim. Então você marca e finaliza. De que forma? Vamos fechar agora com chave de ouro? Para MMC, multiplicamos todos os números primos. Então eu faço 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 5, 180. Ai, Sora, muito rápido, faz pra gente. Faço, ó, 36 vezes 5. 5 vezes 6, 30. Vão 3. 5 vezes 3, 15. 15 mais 3, 18. 180. Então, qual é o mínimo múltiplo comum de 45 e de 60? 180. E agora? Agora vamos calcular quem? O MDC. O MDC eu multiplico só os primos que dividiu todo mundo ao mesmo tempo. Circulei lá, ó. Ficou fácil? Quem é que eu vou multiplicar? O 3 vezes 5. Quanto é que deu? 15. Então, o máximo divisor comum de 45 e 60 é 15.
Parabéns! Agora você já aprendeu a fazer fatoração e também a calcular o MMC e o MDC. Essas são ferramentas muito importantes e aparecem em diversos conteúdos da matemática, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Sempre que elas surgirem em outras aulas aqui do canal, você já terá essa base e conseguirá acompanhar as resoluções com muito mais facilidade. Se esta aula foi útil para você, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas aulas. E eu quero fazer um pedido. Deixe um comentário aqui embaixo dizendo se esta aula ajudou você, se a explicação ficou clara e quais outros conteúdos você gostaria de aprender aqui no canal. Os seus comentários são muito importantes e me ajudam a preparar aulas cada vez melhores para vocês. Espero que essa aula tenha ajudado você. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!